Eu quero nesse momento convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro dos Salmos. Nós daremos continuidade à nossa série Cânticos de Esperança para os Dias de Angústia. Nós iniciamos essa série alguns domingos aqui, domingo passado, no livro dos Salmos, e hoje nós vamos fazer a exposição do Salmo 10. A palavra do Senhor nos diz: Por que, Senhor, te conservas de longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso na sua soberba não investiga, não há Deus, são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza, pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada como o leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Palavra do Senhor para os nossos corações. Vamos ter mais uma palavra de oração. Continue com a sua Bíblia aberta para a exposição. Nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, que é um cântico de esperança para os dias de angústia que o Teu servo, que compôs esse salmo, inspirado pelo Senhor, viveu. Este salmo, Deus, sem dúvida, é também para o nosso ensino e encorajamento, porque também vivemos no nosso tempo, no nosso contexto, angústias, algumas que parecem que vão sucumbir a nossa fé, a nossa esperança em Ti. Que tiremos deste cântico, ó Deus, esperança para esses dias. Fortalece-nos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, esse salmo lida com um dilema difícil de ser resolvido, que é o fato de você conciliar que Deus é soberano, é um Deus de amor e de misericórdia,
com a presença da iniquidade no mundo. Como é que a gente concilia essas duas coisas? Parecem coisas contraditórias. Como é que Deus é soberano e bom ao mesmo tempo e o mal existe e prospera no mundo? Esse é o dilema do salmista no Salmo 10. E com base nesta pergunta, que aparentemente não tem uma resposta clara e suficiente para ele entra quase que numa crise. Os versos iniciais do Salmo parece que aponta para uma crise espiritual, porque ele não consegue conceber isso. Como é que Deus é bom, é justo e ao mesmo tempo poderoso, soberano, e o mal prevalece no mundo? Em alguns momentos parece que ele vai sobrepor o bem, e o bem vai sucumbir de maneira absoluta. E aí ele pergunta, e as suas perguntas são sinceras, e de modo nenhum são uma atitude de falta de fé. E eu gostaria que, na medida da exposição do Salmo, que nós nos conscientizássemos de que essas perguntas também passam na nossa mente. Apesar de muitas vezes a gente não ter coragem de verbalizar, de falar para as pessoas, mas muitas vezes essas perguntas passam na nossa mente: Senhor, até quando o Senhor vai se conservar longe, indiferente a essa situação? Parece uma crise espiritual que o servo de Deus, uma crise de fé que ele está enfrentando diante desse dilema. Por conta disso, parece, e essa é a sensação que ele tem a partir dos versos seguintes, é que pelo fato de Deus se manter inerte diante do avanço do mal, o mal prospera. Os ímpios ainda mais arrogantes se tornam, a violência cresce, ele oprime o mais simples, o necessitado. Ele cogita no seu coração que Deus nunca vai lidar com isso, porque a sua cogitação é: não há Deus. E ele passa a desenvolver o que nós vamos ver mais à frente, o ateísmo prático, que é quando a pessoa começa a considerar o fato de que Deus não existe, e se Ele existe, Ele não é capaz de intervir na existência humana, trazendo justiça e mudando a realidade das coisas. Esta é a crise do salmista. Parece que de fato Deus não existe, ou Deus não intervém, porque os maus, na prática dos males, prosperam e nada lhes acontece. Até que ele toma consciência das coisas. Não é bem assim. Deus intervém na história. Em algum momento Deus vai manifestar o seu juízo. Em algum momento Deus vai trazer à luz tudo o que está acontecendo e vai punir estes que vivem na prática do mal. Porque Deus é rei, Ele reina, Ele é juiz. Reina o Senhor. E ele então conclui esse salmo com essa compreensão de que as coisas não são como às vezes aparentam-se diante de nós, ou se apresentam diante de nós. Existe um Deus soberano, rei, que julga todas as coisas, e um dia ele vai se levantar do seu trono e vai exercer diante de todos os homens a sua justiça, de tal modo que ninguém vai ter dúvida de quem de fato Ele é. Eu entendo que esse é um cântico de esperança para os dias de angústia, porque o desfecho do salmo é exatamente este: as coisas nem sempre são como nós as enxergamos, como nós as interpretamos. Bom, esse salmo, nós não sabemos quem é o seu autor. O título dele não traz essa menção. Alguns estudiosos estão inclinados a pensar que ele é um salmo de Davi, não só pela forma do conteúdo do salmo, que em algumas partes parecem se encaixar especificamente em alguns momentos que Davi viveu, de angústia, de perseguição, de aparente caos, de injustiça e de inércia de Deus,
Se a gente olha para a vida de Davi, nós vemos vários momentos que isso aconteceu. A outra razão do porquê esses estudiosos entendem que esse salmo é de Davi, porque ele está junto de outros salmos. Se os irmãos observarem, os salmos que estão no entorno do Salmo 10 foram compostos por Davi. Então esses estudiosos estão inclinados a achar que na organização da coletânea dos salmos, apesar de não aparecer o nome de Davi, o fato dele estar entre os salmos de Davi é de autoria dele. Mas isso é a coisa menos importante. O mais importante, meus irmãos, é o que Deus tem para falar com você e comigo através desse salmo. São os ensinamentos que Deus tem para nós através dessa poesia belíssima, que ao mesmo tempo mostra a nossa realidade, o nosso espanto, a nossa incompreensão, os nossos conflitos, as nossas crises, diante das perguntas para as quais não encontramos respostas imediatas, e ao mesmo tempo a intervenção de Deus na história e na nossa vida pessoal também. Vamos então ao texto? Eu entendo que a primeira divisão do texto, eu dei uma pergunta para ela: onde Deus está? Onde é que Deus está? E eu entendo que isso aqui revela um conflito, mostra um conflito de fé que o servo de Deus estava vivendo. Porque o verso primeiro diz assim: por que, Senhor, te conservas de longe e te escondes nas horas de tribulação? E essa pergunta parte do princípio de que Deus, sendo um Deus justo, bom, misericordioso, santo e amoroso, Ele não pode ou não poderia ter uma postura que Ele estava tendo neste momento, pelo menos na leitura do salmista. Essas perguntas aqui, elas partem do entendimento de que Deus não pode acompanhar os acontecimentos como um mero espectador, sem intervir, sem colocar um freio, sem impedir o avanço do mal, da violência, dos homens perversos, como ele coloca aqui no texto. Meus irmãos, não são poucas as vezes que nós temos essa falsa sensação. E levantamos uma série de perguntas na nossa mente, a exemplo do salmista: por que, Senhor? Até quando? Quando é que o Senhor vai manifestar o teu poder e a tua intervenção? Quando nós olhamos para os livros proféticos, nós observamos que há um padrão nisso também, porque alguns profetas, especialmente aqueles que foram chamados para profetizar durante o cativeiro, durante o período de sofrimento do povo, por exemplo, o profeta Amós, ele diz o seguinte: eu vou me colocar aqui no lugar só observando as coisas. O profeta Joel: quando é que o Senhor vai intervir? Israel está sofrendo, os inimigos capturaram o povo, levaram uma parte cativa para a sua terra, mataram tantos outros, destruíram casas, destruíram o templo. E quando é que o Senhor vai fazer alguma coisa? São perguntas sinceras. E em alguns momentos também nós fazemos essas perguntas, como eu falei anteriormente. O fato é que Deus às vezes intervém na história de maneira sobrenatural, outras vezes de maneira providencial, usando os eventos, os acontecimentos para cumprir os seus propósitos. Outras vezes Ele se manifesta de uma maneira inesperada, agindo apesar dos meios. E existem outros momentos, meus irmãos, e muitas vezes, que Deus não interfere de maneira nenhuma. E essa é a forma de Deus agir. Nós temos antecedentes na Escritura, vários. Embora Deus permita muitas vezes que pessoas piedosas, tementes a Ele, sofram, sem que Ele manifeste de maneira imediata a sua intervenção,
Ele sempre dá graça suficiente para que os seus servos possam suportar a dor, a angústia e as aflições que vêm sobre eles, que vêm sobre pessoas piedosas que temem ao Senhor. O Salmo 13, um pouquinho logo à frente do Salmo 10, é um salmo de Davi, e os irmãos vão observar que as perguntas são muito parecidas, que Davi levanta no Salmo 13 com as que ele levanta no Salmo 10. No Salmo 13 ele diz assim: até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando? Parece que o mesmo que compôs o Salmo 13 compôs o Salmo de número 10, porque os dilemas são os mesmos. Eu me lembro que em uma determinada ocasião estava conversando com alguém, e essa pessoa falava exatamente das perguntas que ela levantava na sua mente acerca dessa aparente inércia de Deus. E ela me fez a seguinte pergunta: pastor, será que eu estou pecando com isso? Será que Deus está triste, se entristece com essas perguntas que eu faço, em razão de eu não entender muitas vezes os propósitos de Deus? E a resposta que eu dei para ela foi a seguinte: os salmos servem para a nossa reflexão acerca disso, porque nos salmos nós temos servos de Deus, pessoas tementes, piedosas, que levantaram essas mesmas perguntas, e parece que em alguns momentos queriam colocar Deus contra a parede, dizendo: até quando? Quando é que o Senhor vai fazer alguma coisa? Esse é o dilema do salmista. Segundo, a partir do versículo 2 e também os versos 8 a 11, nós vamos observar que há uma consequência aparente dessa indiferença de Deus. E lembrem-se que o salmista aqui está fazendo a leitura da realidade, ou seja, ele está partindo dessa crise de que Deus não está intervindo. Já que Deus não intervém, o que é que acontece? E a primeira coisa que ele nos coloca aí, no verso 2, a parte A, ele diz assim: com arrogância os ímpios perseguem o pobre. O fato de Deus às vezes não intervir de maneira imediata dá aos arrogantes, aos ímpios, a falsa impressão de que ninguém vai se interpor na situação. E por isso o ímpio, ou seja, aquele que é perverso, aquele que é contra Deus, aquele que se opõe a Deus, oprime o seu próximo, o seu semelhante. Parece que é uma atitude de rebeldia de fato contra Deus, porque já que Deus não existe, eu persigo o meu semelhante. E nós entendemos que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Em outras palavras, o ímpio, ao perseguir o seu próximo, ele está perseguindo o próprio Deus. O homem criado à sua imagem e semelhança, é por isso que ele não tem o menor receio, ele oprime, e o entendimento que ele tem é: não estou debaixo da autoridade e da ameaça de ninguém. Parece que o Salmo está falando aqui de pessoas poderosas, porque o texto fala da arrogância deles com que eles conquistam as coisas. É como se dissessem: quem é que está acima de mim? Eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu tenho influência, ninguém pode me deter. E por conta disso, a leitura que o salmista está falando é: os arrogantes perseguem os necessitados. E aí o verso 2, a parte B diz assim: sejam presas das tramas que urdiram. Diante dessa situação, o salmista deseja que os próprios ímpios caiam nos laços que eles criaram para perseguir e oprimir o necessitado e o pobre. Só lembrando que pobre aqui no livro dos Salmos, especialmente nessa passagem, não necessariamente é aquele que tem a condição social inferior. Também se aplica, porque nós devemos nos lembrar que nesse contexto aqui havia a opressão do órfão, da viúva e do estrangeiro. Então o conceito de pobre necessitado aqui não se aplica apenas às questões materiais,
classe social, mas aquele que é mais fraco, aquele que é mais necessitado, aquele que, espiritualmente falando, aquele que é necessitado de Deus. Então o ímpio, ele faz isso, aquele que se opõe a Deus oprime o seu semelhante. E o desejo do salmista é que eles sejam vítimas das suas próprias tramas. Nós temos aqui uma pequena menção às orações imprecatórias, que eu já mencionei aqui na igreja. Existem salmos que são chamados de salmos imprecatórios, que é onde o salmista, vendo a situação de injustiça, ele roga a Deus a sua justiça imediata, para que todos vejam. Jesus fez esse tipo de oração, e em alguns momentos eu entendo que a igreja também, nós como servos de Deus, é claro que em ocasiões específicas nós devemos fazer esse tipo de oração, para que Deus manifeste o seu juízo freando o mal. Os versos 10 a 11, ele continua mostrando aí a arrogância dos ímpios com que eles perseguem o mais simples. Ele diz assim: põe-se em tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado, está ele de emboscada como o leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre, apanham e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Então parece se tratar de pessoas poderosas, que nessa sua marcha, por acharem que Deus não existe, Deus não está nem aí se Ele de fato existe, Ele não está nem aí para as questões humanas, Ele continua a sua marcha de perseguição contra o necessitado. E aqui o salmista usa uma figura de linguagem: um leão de emboscada. Essa cena é interessante porque os salmistas usam, especialmente na literatura poética, imagens do dia a dia para ilustrar verdades. Eu não sei se os irmãos já viram, certamente já, em algum documentário, né, como os felinos atacam. Então ele vai atacar uma manada, eles fazem primeiro uma leitura do ambiente e eles vão se aproximando da manada, até que eles vêm se aproximando de maneira que não sejam percebidos, notados, até que eles dão um bote, e aí já é tarde. Normalmente eles separam um do rebanho para ficar mais vulnerável, e eles vão ali e atacam. Essa figura que o salmista traz aqui para mostrar como os ímpios agem, a tática deles de emboscar, de tramar o mal contra o seu semelhante. E aqui, meus irmãos, já começa a mostrar que essas pessoas que vivem dessa forma, que desconsideram Deus, eles vivem um ateísmo prático. Se não existe Deus, se não existe alguém que estabeleça uma norma superior, estabelecemos nós as nossas normas, a nossa maneira de proceder. Isso vai ficar mais claro a partir do verso 4 ao verso, e também o verso 11, versos 6 e 11, porque as nossas ações são resultados da nossa crença. Se alguém vive um ateísmo, via de regra, ou não se sujeita a Deus, via de regra as suas práticas refletem as suas crenças. A nossa prática, portanto, é um reflexo daquilo que nós cremos. No verso 3, o texto diz assim: pois o perverso se gloria da cobiça da sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra Ele. Vejam, além de oprimir o pobre, ele sai por aí se gabando, dizendo eu sou bom mesmo. Essa é a ideia de quando o texto diz gloria-se da sua cobiça.
É alguém que, além de praticar o mal, ainda faz questão de expor isso para todos e se gaba disso, das suas más ações. Ele se vangloria. Um autor diz assim: ele se vangloria e faz questão de mostrar aos outros a sua riqueza, força, talento, beleza, habilidade. Por conta disso, olha o que os versos 4 a 6 e o verso 11 dizem: o perverso na sua soberba não investiga, não há Deus, são todas as suas cogitações, são prósperos os seus caminhos em todo o tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza, pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado. De geração em geração nenhum mal me sobrevirá. Agora o verso 11, diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Essa é a percepção que nós temos da vida. O texto diz que eles prosperam. E porque prosperam, mesmo na prática do mal, não há uma manifestação da justiça de Deus imediata. Eles acabam desenvolvendo uma compreensão errada da realidade, dizendo: se eu estou vivendo assim e não sou punido, pelo contrário, eu prospero, é porque eu estou no caminho certo. Os irmãos devem se lembrar que este foi o dilema de Asaf no Salmo 73. Ele diz assim: tem sido inútil a minha integridade. Procuro viver de conformidade com a vontade do Senhor, mas eu olho para os ímpios e eles prosperam. Pois leia o Salmo 73 com calma. Os seus corpos são saudáveis, as suas famílias são perfeitas, tudo que eles colocam a mão para fazer dá certo. Ele diz: quanto a mim, parece que é exatamente o contrário. E ele está fazendo essa leitura da realidade porque de fato é assim, meus irmãos. A gente olha para a sociedade e a gente vê algumas pessoas em práticas que são terríveis, odiosas a Deus, e parece que nunca chega o mal para essas pessoas. Não é que nós desejemos, mas aquele senso de que não há retribuição às vezes passa no nosso coração. Poxa, como seria bom se Deus exercesse a sua justiça contra essa pessoa que vive fazendo tanta coisa errada, mas sempre dá certo para ela. Esse é o dilema. E aí lá no íntimo o texto diz: pois diz no seu íntimo. Essa é a conversa mais sincera que nós temos, sabia? É quando a gente conversa com a gente mesmo, com a nossa alma. Tem coisas que a gente diz para o nosso coração que a gente não tem coragem de dizer para ninguém, mas essas são as conversas sinceras, mais sinceras que nós temos. É por isso que às vezes nós vemos salmos, o salmista dizendo assim: porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Ele está conversando com a sua alma no sentido de incentivá-la a confiar em Deus. O ímpio, ele diz lá no seu íntimo: não há Deus, jamais serei abalado. De geração em geração nenhum mal me sobrevirá. É isso aqui que nós chamamos de ateísmo prático. Existem pelo menos duas formas de ateísmo. Existe aquele que é chamado de ateísmo teórico, que são aquelas pessoas que tentam por A mais B mostrar que não existe Deus. Normalmente essa forma de ateísmo é vista no ambiente acadêmico. São pessoas que tentam estudar para provar que Deus não existe. Isso é muito comum nesse ambiente. Mas existe uma outra forma de ateísmo, que é o ateísmo prático.
esse é mais danoso e mais perigoso, porque ele parte de alguém que, mesmo considerando a existência de um ser superior, e de que ele não deve fazer algumas coisas, que seja por conveniência social, porque aquilo é feio, aquilo é errado, ainda assim ele faz. Então o ateísmo prático é quando alguém vive como se Deus não existisse, apesar dela saber que Deus existe. Ela vive em rebeldia contra os mandamentos, contra as prescrições, a lei de Deus. E essa forma de ateísmo, ela pode ser praticada inclusive por religiosos. Pessoas que inclusive fizeram uma declaração de fé, aderiram a um credo, mas a sua vida prática é uma contradição da fé pública que ela professou. Esse é o ateísmo prático, e mais danoso e perigoso. E eu entendo que o que é descrito aqui pelo salmista é um ateísmo prático, porque o fato dele dizer que não há Deus é porque ele cogita que há alguma coisa superior. O termo Deus entra no seu vocabulário porque ele acredita que existe alguma coisa aí superior, que seja o universo. Ontem nós estudamos com os jovens, estamos estudando o livro Universo ao Lado, que é um livro que fala sobre 7 cosmovisões. Uma cosmovisão é uma maneira de enxergar o mundo. E ontem nós estudamos sobre o deísmo. O deísmo é uma cosmovisão que entende que Deus existe, mas Ele não intervém, Ele não se manifesta na criação. Deus criou todas as coisas, esse universo, como num sistema fechado, e Ele simplesmente se mandou, deu as costas para o universo, e deixou que ele fosse governado pelas leis naturais, e não intervém na história. Nós entendemos, e nisso aí está a base do ateísmo. Se Deus não existe, não existe uma norma superior. Se não existe uma legislação superior, nós construímos a nossa. Construímos os nossos costumes, a nossa maneira de nos relacionarmos, construímos a nossa ética, a nossa moralidade. Ontem, como eu citei para os jovens, talvez baseando-se no pensamento da filosofia, um autor chamado Émile Durkheim, um sociólogo francês, ele desenvolveu a ideia da consciência coletiva, que é um conjunto de normas, de padrões e de comportamentos que são desenvolvidos pelas sociedades, os seus códigos de ética, não baseadas numa ética superior, transcendental, mas baseada numa convenção que se estabelece numa determinada sociedade. E esses padrões de comportamento podem ser alterados, podem ser mudados de acordo com a conveniência daquela sociedade. Então, se um comportamento é errado hoje, não significa necessariamente que ele será errado daqui a 20 anos. E nós entendemos que isso é uma coisa diabólica, porque Deus estabeleceu como as coisas são. Elas são certas e erradas, independentemente do tempo, da época, do momento que as pessoas estão vivendo. Mas este ímpio aqui, ele vive esse ateísmo. Ele diz no seu coração: Deus não existe. Se não existe, quem disse que é errado eu oprimir o pobre? Quem disse que eu não posso pisar naquela pessoa que é mais inferior que eu? Essa compreensão acaba desenvolvendo nele uma ética ateísta. É isso que o texto nos mostra a partir do versículo 7. Olha só, o texto diz assim: a boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da língua insulto e iniquidade. Ou seja,
o resultado dessa crença de que Deus não existe, porque é uma crença, ele não tem como provar que Deus não existe, faz com que ele desenvolva uma ética na qual Deus não cabe, Deus não se encaixa. E é por isso que ele amaldiçoa, ele engana, ele faz negócios errados, ele engana o seu semelhante, ele não tem problema nenhum de insultar, de viver na prática da iniquidade, porque Deus não existe. Porque não há Deus. Sem um legislador universal, sem alguém que estabeleça a norma das normas, a ética das éticas, tudo vira um caos. Meus irmãos, a terceira divisão do Salmo já começa a mostrar para nós esperança. Porque o salmista agora, ele tira os olhos do ímpio e ele volta os seus olhos para o Senhor, e ele diz no verso 12: levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças do pobre. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Aqui ele começa já a suplicar ao Senhor, é um intercessor, dizendo: Deus, muda essa realidade, porque eu creio em Ti. Apesar do ímpio, do perverso, do arrogante não acreditar, mas eu confio no Senhor. Ergue-te. Como se ele dissesse: levanta do teu trono de justiça. O Senhor está vendo o que está acontecendo e intervém. Deus intervém. Ele interage com esse universo que Ele criou. A quarta divisão, a terceira é um clamor pela intervenção. A quarta, vejam que os versos 14 e 15 parece ser um contraponto com o verso 1, porque no verso 1 ele está dizendo: por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Agora olha o que ele diz nos versos 14 e 15: tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. A ideia aqui, meus irmãos, é que embora Deus parecesse não notar o comportamento, a conduta dos ímpios, embora eles agissem como se tudo estivesse sob o controle deles, no seu tempo, o Deus que vê, o Deus que age, se manifestará com a sua justiça. É como se ele dissesse: por um momento eu estava enganado. As minhas perguntas revelaram a confusão da minha alma, porque eu não conseguia perceber as coisas direito, até que eu passei a ver que de fato Deus, Ele vê. E aí ele diz no verso 15: quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. Braço na Bíblia normalmente tem a ver com um instrumento de força, especialmente num contexto antigo, em que a força do braço era tão necessária, por exemplo, para o trabalho manual, ou para a guerra, quando alguém usava a lança, ou a espada, ou o escudo. Então o braço era o instrumento de força. O que o salmista está dizendo é: quebra as forças desses homens, enfraqueça-os, até que eles não tenham mais condição de continuarem na prática dos males que eles vêm praticando recorrentemente.
Por fim, meus irmãos, para a gente partir para as aplicações e apontar para Cristo nesse salmo, ele conclui os versos 16 a 18, nos lembrando de uma verdade gloriosa, ou de algumas verdades gloriosas. Vamos ler o texto, versos 16 a 18. O Senhor é Rei eterno. Leiamos juntos. Da tua terra somem as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Esse homem que começa questionando a Deus, ele agora termina exultante, e é por isso que eu entendo que esse é um salmo, é um cântico de esperança para os dias de angústia, porque ele agora começa a ver as coisas da maneira correta. Ele agora começa a perceber que de fato Deus é Deus. As suas dúvidas, os seus questionamentos foram por um momento, porque de fato Deus reina. Ele tem ouvido o desejo dos humildes, e em algum momento Ele vai manifestar a sua justiça na terra. Meus irmãos, o que é que esse salmo tem a ver conosco? Eu gostaria de trazer algumas aplicações para nós. Primeiro, que ele foi composto, pelo menos por aquilo que ele nos apresenta, num momento de angústia, de questionamentos, de dúvidas, de incertezas. Ele estava confuso. E de alguma forma ele revela um traço de incredulidade, porque ele não conseguia ver as coisas da maneira correta. A aflição era tão grande, a prosperidade dos perversos e a maneira como eles agiam de maneira arrogante e se colocavam oprimindo o seu semelhante. Parece que Deus não fazia nada, parece que deixou ele meio atônito. Essa é a nossa realidade também, às vezes, quando a gente olha para esse mundo que vive debaixo do pecado, as relações humanas confusas, problemas que chegam na nossa vida e que às vezes parecem insolúveis, e a gente não tem respostas para essas perguntas e para esses problemas. Nós oramos e parece que Deus simplesmente tapou os ouvidos para não nos ouvir. Parece que dia após dia passa e Deus tem os seus olhos fechados e não nos enxerga. Às vezes, e eu repito a frase que eu falei há pouco, Deus intervém na história de maneira soberana, sobrenatural, inesperada. Outras vezes Ele usa os meios que estão à nossa volta para intervir, usando pessoas e circunstâncias. Mas existem alguns momentos, meus queridos irmãos, que Deus não interfere, e nós precisamos ter consciência disso. Infelizmente, nós temos visto no meio evangélico hoje uma teologia que tem sido danosa demais para os crentes. É aquela teologia que desenvolve a ideia de que Deus em algum momento Ele vai intervir. Ele pode, Ele é poderoso, e nós cremos que muitas vezes Ele faz, mas às vezes Deus não faz. E nós precisamos, meus amados irmãos, continuar crendo que a vontade do Senhor é melhor para as nossas vidas, mesmo quando nós não a compreendemos. Segunda aplicação: a impressão de que o mundo está fora de controle, e nós temos essa impressão às vezes também, é um engano da nossa parte. Deus muitas vezes permite que o mal aconteça, Ele permite que o mal avance, Ele permite que pessoas más prosperem e prevaleçam por um tempo. Isso não vai durar para sempre. Essa foi a compreensão que o salmista Asaf no Salmo 73 teve, e o salmista que compôs o Salmo 10 teve também.
A maldade no mundo tem momentos que parece que ela vai se sobrepor a toda forma de bem. Essa é a impressão que a gente tem às vezes. Mas Deus faz com que isso dure por um tempo. A terceira aplicação é que nós precisamos fazer de maneira semelhante ao salmista. Nós precisamos clamar a Deus para que Ele se levante com justiça do seu trono e exerça a sua vingança justa contra aqueles que teimam em viver na prática do mal. Isso não é errado, não. Nós precisamos, como igreja, fazer isso. Levanta-te, Senhor. Manifesta o teu poder, a tua justiça. Até quando esse mundo, a maldade vai prevalecer? Nós devemos orar. Devemos, em quarto lugar, quarta aplicação, continuar crendo que Deus vê. O apóstolo João disse que Deus tem 7 olhos que permeiam toda a terra. Deus não tem 7 olhos literalmente, mas significa dizer que Deus vê tudo. Ele está vendo o que está acontecendo. Mais do que isso, Ele ouve a oração do seu povo e Ele intervirá no tempo certo. Por fim, para a gente fazer as aplicações apontando para o nosso Redentor, nós precisamos continuar confiando e descansando o coração na soberania de Deus. O salmista conclui dizendo: o Senhor é Rei eterno, nada escapa do controle dEle, nada foge do controle do nosso Deus. Ele é absoluto, Ele é majestoso, Ele é grandioso. Meus queridos irmãos, o fato de nós procurarmos viver em retidão nesse mundo não significa dizer que nós seremos poupados de aflições. Essa foi a experiência de Cristo, o servo sofredor. A Bíblia diz que não foi achada culpa ou achado culpa em sua boca, não havia dolo. Isaías 53 nos fala sobre isso, o texto que nós lemos na liturgia do texto. Ele foi assolado com angústias infernais, mas com paciência, de maneira silenciosa. Na cruz, inclusive, ele enfrentou o abandono do Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Ele enfrentou pacientemente a dor e o sofrimento. Ele enfrentou a opressão, a traição de homens perversos e arrogantes, inclusive 2 dos seus discípulos, Judas e Pedro, que trouxeram a ele uma dor muito grande. Mas um dia, ele se levantará, o servo sofredor. Ele se levantará do seu trono de justiça para julgar a todos os ímpios da terra, aqueles inclusive que oprimiram o seu povo. E Ele dará descanso ao seu povo. Ele exercerá a sua justiça no seu tempo e no seu modo. Continuemos confiando no nosso amado Salvador e Redentor Jesus Cristo. Amém.